convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 34 até o 37. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, 34 a 37. Tem que respirar fundo. Essa é uma palavra que tem tocado muito o meu coração. João, ele teve a capacidade de captar algumas coisas a respeito do ministério do Senhor Jesus, que outros evangelistas não captaram. João, ele diferentemente dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João ele vê Jesus por uma perspectiva um tanto diferente. Os três primeiros evangelhos, eles se preocupam também com alguns detalhes, mas eles acabam concordando muito entre si. A gente sabe, né, que na verdade a base para a compilação do evangelho de Mateus e de Lucas foi Marcos. Foi o evangelho de Marcos que foi o primeiro evangelho a ser escrito. João, o quarto evangelho tem um olhar diferente para a pessoa de Jesus. Ele narra os sinais que Jesus realizou, os principais sinais no início, e no final ele narra a paixão do Salvador, sua morte na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. Agora, a mim me parece que João ele era tão próximo de Jesus, tanto que a palavra fala que ele teve o privilégio de debruçar-se, deitar-se ao peito de Jesus. Ele era muito chegado, ele era muito próximo. A Bíblia mesmo mostra que mesmo no grupo dos 12, Jesus ele tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. Agora, o que me chama a atenção nesse evangelista é a capacidade dele olhar para Jesus e ver Jesus como Deus. Parece que ele teve a capacidade de penetrar, de ir num lugar mais profundo, mais íntimo, que talvez os demais não tenham conseguido ir. Eu fico indagando muitas vezes, por que João foi o evangelista que mais tempo viveu? Por que já com a idade avançada foi preso numa ilha chamada Pátimos, que era como que uma prisão de segurança máxima, e as pessoas que iam para ali estavam de fato confinadas a morrer ali? Agora João ficou preso um breve período de tempo ali, muita gente não sabe disso. Ele morreu livre, mas o tempo que ele ficou ali em Pátimos, ele recebeu algo de Deus de forma tremenda, e teve uma revelação que serve e se aplica à igreja nos dias de hoje, que é o Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como que de trombeta. Deus começou a descortinar uma visão extraordinária diante dos olhos de João. Isso me chama muita atenção, gente, porque eu creio de todo o meu coração que os tempos de hoje são tempos, minha gente, que a gente precisa ter visões da glória de Deus. São tempos que são tempos necessários de se tirar os olhos humanos, os olhos naturais, e procurar, buscar alguma coisa que vá além. Porque para se ter esperança nos dias de hoje, é necessário olhar de forma diferente, é necessário olhar além.
E quando a gente consegue olhar além, a gente se vê como instrumento de Deus, e a gente começa a perceber o quanto Ele nos ama, como nós cantamos aqui agora há pouco, e o quanto Ele deseja nos usar. Será que você pode virar para a pessoa que está do teu lado e dizer para ele assim: Deus quer te usar? Agora pergunta para ele: você está preparado para ser usado por Deus? Porque, queridos, Jesus, Ele não estabeleceu uma escola teológica para ensinar os seus discípulos. É claro que uma escola teológica é importante para nós nos dias de hoje, mas enquanto o próprio Senhor estava no meio do seu povo, e a Bíblia diz que a luz, o verbo era a luz dos homens, a palavra ela era a luz dos homens. E aí é interessante que enquanto Jesus esteve aqui, Ele chamou os seus amigos para se tornarem seus chegados, e começou a fazer coisas como que a ensinar a eles que eles deveriam reproduzir isso. E os tempos de hoje são tempos que de alguma forma exigem que a gente de fato esteja preparado para aquilo que Deus quer nos entregar. Sabe, eu não quero mencionar aqui hoje, nessa manhã, sobre um evangelho da prosperidade, mas impreterivelmente, quando você fala dessa palavra que é viva, alguma semente de prosperidade tem que vir a nós, tem que ser semeada no solo da nossa existência. Porque esse evangelho da graça, esse evangelho eterno, é um evangelho de bênçãos, é um evangelho de vida e não de morte, é um evangelho de esperança e não de desespero, é um evangelho de riqueza e não de pobreza. Vou trocar, é um evangelho de riqueza e não de miséria, porque o próprio Senhor disse que muitos seriam pobres, estariam entre nós, entre todos, e é assim que eu me classifico. Mas a questão é que aonde o evangelho chega, o evangelho tem o poder de transformar todas as coisas, de forma radical. Então nessa manhã, nessa oportunidade, eu quero falar sobre preparados para uma grande colheita. Capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus está na boda de Caná, sai de Caná na Galileia, sobe a Jerusalém, fica ali na mediação de Sião, onde está o templo, onde estava o templo, e ele entra no templo, e ele vê que umas pessoas estavam fazendo do templo um lugar de mercadejar. E ele fica agitado, e ele começa a chutar todas as coisas, e cria um alvoroço muito grande ali em Jerusalém, no Monte Sião, no templo. Uma pessoa importante chamada Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, vem até Jesus numa madrugada para ter com ele, recebe uma instrução do mestre extraordinária. Eu creio que a vida de Nicodemos foi mudada ali com aquele contato com Jesus. Jesus então sai e vai até Samaria ou Samária. Encontra uma mulher no poço, capítulo 4 do Evangelho de João. E aí inicia um diálogo com aquela mulher sobre sede, sobre beber água. E aquilo foi tão impactante na vida daquela mulher, que aquela mulher recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, depois de observar que ele era um profeta. Porque, queridos, aquele povo, aquela gente que vivia naquela região, sempre acreditou no poder da profecia que era emanada da vida de um profeta.
E aí é interessante que eles tinham uma expectativa muito grande, messiânica, todos, em Jerusalém e também em Samaria, onde se adorava no Monte Gerizim. Mas é interessante que nesse meio todo, Jesus explica que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não importa onde seja o lugar que a gente vai adorar, o que importa é exatamente o solo do nosso coração estar preparado para receber essa semeadura, e não somente a gente viver como uma terra fértil para receber essa semeadura, mas Deus espera que a gente dê fruto, fruto fiel, fruto para a glória dEle, que a gente não fique paralisado, pelo contrário, que nada possa nos deter, e é exatamente isso que Jesus faz aqui nesse ponto. Jesus nos mostra que o plano de Deus, na maioria das vezes, é muito superior aos nossos projetos pessoais. Que o plano de Deus, na maioria das vezes, é que a gente lance uma semente no coração de alguém, e a gente não sabe nem se aquela semente vai frutificar. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus tem poder de fazer aquela semente germinar, e mesmo que a gente não colha, outro vai colher no nosso lugar. Essa é a graça do Evangelho. Paulo disse isso escrevendo aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento, porque os coríntios estavam disputando de quem era quem. E na vida do reino não precisa ficar disputando quem é de quem ou quem é quem, porque não tem essa disputa na vida do reino. A vida do reino é uma vida comunitária, é uma vida de um espírito coletivo. Então, essa semente da palavra, ela prepara a nossa vida para que a gente venha receber, participar, trabalhar numa grande colheita. Então, Jesus, ele nos dá esse presente, esse texto, não para que a gente possa estar preso àquele momento e àquela época em que ele viveu, mas para que a gente possa projetar como é que a nossa vida vai ser daqui para frente. Então, preparados para uma grande colheita, é na verdade permitir, Ribamar, que Deus venha trabalhar na nossa vida, não da forma como a gente pensa que Ele tem que trabalhar, mas da forma como Ele deseja trabalhar. Jesus falou o seguinte: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então é incrível, como que na maioria das vezes, a gente até quer se preparar e quer trabalhar para Deus, mas acaba atrapalhando Ele, porque a gente não se submete à vontade soberana dEle na nossa vida. E quando eu olho um texto desse, eu vejo que algumas coisas muito profundas da vida do Espírito, Jesus deixou registrado, e João teve essa capacidade de perceber isso no coração do Mestre, e registrou isso no seu Evangelho para a gente poder entender isso, e para a gente poder aplicar isso à nossa vida. Porque depois de ter feito uma revolução em Samaria, porque assim, aquela mulher samaritana, gente, ela não era fácil não, viu? Ela não era uma mulher com a vida muito certinha não. Então, como ela já era uma mulher, me permitam, rodada, e ela conhecia muito bem os homens da cidade, é sério. Ela, quando recebe o Evangelho, ela vai para a cidade, porque é incrível isso, o poder que o Evangelho tem de transformar quem quer que seja. Eu vi o Evangelho transformar tanta gente, eu vi o Evangelho curar tanta gente já, eu vi o Evangelho
mudar tanta gente, entendeu? E não era diferente na época que Jesus estava aqui em carne. Então, quando Jesus se mostra para ela como o Messias Salvador, aquela mulher recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e vai lá para a aldeia, onde ela era muito conhecida, onde ela já estava no 5º relacionamento. Mas ela vai lá e diz para os homens daquela cidade. Que coisa! Os discípulos ficaram inquietos de verem Jesus conversando com uma mulher à beira do poço. Mas aquela mulher que recebe Jesus como Senhor e Salvador, corre na sua aldeia, onde ela era bem conhecida, ela conhecia os homens pelo nome. E ela vai e diz: olha, venham cá, eu encontrei o Messias, o Mestre, o Salvador. E aí, os discípulos estavam preocupados, achando que Jesus estava há muito tempo sem comer, e disseram: ele está com fome, vamos dar a ele o que comer. E aí então ele começa a explicar o que de fato alimentava ele, o que de fato era alimento para a vida dele. Eu creio que é sobre isso que Deus quer nos ensinar agora. Eu creio que Deus vai começar a falar comigo e com você a partir de agora. Eu creio que Deus vai instrumentalizar a gente. Eu creio que Deus vai preparar a gente para uma grande colheita a partir de agora. Deus vai dar uma compreensão da sua vontade para a nossa vida. Eu creio que Deus vai começar a tirar elementos que não são importantes para a nossa vida e vai começar a introduzir coisas que nós vamos carregar para a eternidade. Porque há um momento na nossa vida que a gente tem que deixar aquilo que a gente não pode carregar para agarrar aquilo que a gente não pode perder. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Então, gente, Jesus aqui, ele explica para os seus discípulos e para nós, como é que nós devemos nos preparar para uma grande colheita. Naquele momento, eles eram apenas 12, eles não sabiam o que estava para acontecer, eles não sabiam o que estava por vir, e de repente Jesus dá essa instrução para eles, de uma forma extraordinária. Ele diz o seguinte, que eles tinham que estar atentos, porque aquilo que eles acham que é comum de acontecer, diante do agir sobrenatural de Deus, não é nada. Então, como eles sabiam, como era uma comunidade em parte agrícola, eles sabiam que naquele tempo em que Jesus conversa com eles sobre esse assunto, estava faltando o quê? 4 meses para chegar a ceifa. E aí eles estavam chamados e designados a estarem esperando um certo tempo para que aquela ceifa, aquela colheita acontecessem. E eles estavam acostumados a trabalhar na terra, lançando a semente, arando a terra, lançando a semente jogando água na terra, né? Canalizando água para a terra, colocando água na terra para que aquela semente pudesse brotar, e eles sabiam que o fruto só viria 4 meses depois.
Mas o que me chama a atenção é o fato de Jesus dizer assim: levante os olhos e olhem os campos, eles já estão brancos para a colheita. Então a primeira coisa que eu observo é que é um tempo sobrenatural para a colheita acontecer. Brenda, por favor, vamos fixar no verso 35. Olha que coisa interessante, há um tempo sobrenatural para a colheita acontecer. Jesus, ele diz assim: vocês não dizem que há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, olhai os campos, que já estão brancos para a ceifa, a colheita. Então olha só que coisa interessante, a forma natural de ver, dizia que eles esperariam 4 meses até a colheita acontecer. Mas Jesus diz: levantem os olhos, não olhem apenas com os olhos naturais, procurem, busquem, façam uma imersão, buscando aquilo que é sobrenatural. E aí uma das coisas mais lindas que pode acontecer quando a gente busca aquilo que está fora da naturalidade, aquilo que está fora do convencional, é na verdade ter uma experiência muito forte com Deus. Pode projetar, por favor, Salmo 84, versos 5 e 6. Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia. É um salmo que é uma canção, mas é um salmo desafiador, porque é um salmo que nos chama e nos remete a entender que há um mover sobrenatural de Deus que pode acontecer mesmo nessa nossa existência natural. Esse salmo é um salmo muito forte. É um salmo que fala da importância do altar de Deus no início. É um salmo que o salmista olha para Deus como o Senhor Deus dos exércitos. Um Deus que tem poder, que tem força. Um Deus que comanda. Um Deus que instrui. Mas olha só, nesse ponto aqui o salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Esses caminhos aplanados são os caminhos que Deus prepara para nós, aqueles que creem no seu poder. Não são os caminhos aplanados que nós mesmos, pela nossa própria competência, realizamos, mas é um trabalho realizado pelo agir de Deus na nossa vida. Eu disse essa semana para uma pessoa, eu disse: olha, as crises são importantes na nossa vida, porque muitas vezes as crises são provocações para nos tirar do lugar onde a gente parou, onde a gente estacionou. Essa semana eu e Kelly visitamos um casal que é recém-chegado, e aí eu ouvi do esposo ele dizer: olha, a gente viveu um período muito difícil, de crise, e quase nós vendemos a casa. Fique imaginando o sonho de construir uma casa, o sonho de ter uma casa, que isso é facultado a todos aqueles que são filhos de Deus. Deus quer o melhor para os seus filhos. Mas é interessante você ouvir o testemunho daquele que crê, que a crise os desacomodou. A crise fez com que eles se movimentassem e buscassem uma solução em Deus. A crise fez com que eles se levantassem e buscassem a Deus, dizendo: Senhor, age na nossa vida, realiza um milagre. Aí Deus vem e vê que o coração deste homem, a força desse homem está em Deus, então ele é bem-aventurado. E além disso, o coração dele está nos caminhos aplanados, caminhos que Deus preparou. Aí a crise tem um tempo. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então assim, a crise ela tem um tempo certo. Ela inicia-se, ela passa pela nossa vida, mas ela termina. E aí logo depois a gente começa a ver
que quando a nossa vida está realmente balizada na vontade de Deus, a gente tem esperança de ver o quê? Uma chuva vinda da parte de Deus, trazendo o quê? A anunciação de um novo tempo. Salmo 137 é um salmo do cativeiro, do exílio. É um salmo que o povo de Israel compôs estando no cativeiro, lembrando do Monte Santo, Monte Sião, onde estava o templo, onde eles adoravam a Deus. Eles queriam ver tudo aquilo de novo, mas não tinham nenhuma perspectiva, estavam vivendo em crise, cativos em Babilônia. E aí é interessante que o Salmo 137, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que estavam no meio dela, penduramos as nossas harpas, os instrumentos de adoração. Então aqueles que nos levaram cativo e estavam nos destruindo, nos pediam para que cantássemos um dos cânticos e que alegrássemos o coração deles. No verso 4 o salmista diz: mas como entoaremos o cântico ao Senhor numa terra estranha? Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus, nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus se sente à vontade num lugar que não seja o seu lugar comum. Nenhum. Aí o que Jesus faz? Jesus começa a instrumentalizar os seus discípulos, que a gente viu o texto. Aí agora, no Salmo 84, o salmista diz o seguinte: que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, que é um vale de sofrimento, seco, de desespero, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Haviam poças, assim, buracos, cisternas, que eram escavações na própria rocha calcária dessa região. E ali eram reservatórios de água quando a chuva vinha. Essa chuva aqui é a primeira chuva do ano, que acontece exatamente entre setembro e outubro, durante a festa do tabernáculo, que é comemorada por 7 anos, por 7 dias, é de domingo a domingo, e eles celebram a colheita, eles celebram a grande colheita, porque eles foram preparados por Deus para participar dessa grande colheita. Mas aí o que acontece? O tempo de crise traz o que? A escassez. O tempo de crise traz o estio. O tempo de crise traz a dor, a sequidão. Mas o que Deus faz? Deus conhece o nosso coração, aplana o nosso caminho. E mesmo que a gente esteja andando pelo vale de Baca, o vale da crise, o que Deus faz? Deus faz dele uma fonte e faz a chuva cair e enche os tanques. É como se Deus estivesse dizendo assim: você precisa sair do estado natural e mergulhar no estado sobrenatural. Deus espera, minha gente, que nós vivamos exatamente a experiência de experimentar todos os fenômenos divinos acontecendo na nossa existência aqui. Mas como é difícil. Como é difícil viver esse desafio e atender ao desafio de olhar além. Como é difícil entender que Deus espera que a gente saia do tempo natural das coisas e entre no tempo sobrenatural. Como é difícil. A Bíblia diz: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens.
há um tempo sobrenatural para a colheita. Ainda que a nossa vida esteja uma sequidão, a chuva vai cair. Deus vai trazer bênção sobre nós. Segunda coisa que eu vejo é que é necessário olhar de fato com os olhos espirituais. Olhar com os olhos espirituais, na maioria das vezes, também é fazer perguntas a Deus. Tipo, por que estou passando por isso? Por que a minha vida agora está assim? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem nisso? Jó estava vivendo uma crise muito grande. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25, não precisa projetar. Jó estava vivendo no meio da crise, mas ele declarou antes de ver qualquer coisa acontecendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra. Ele acreditava que haveria redenção para a vida dele. Ele acreditava que haveria restituição para a vida dele. Que Deus era poderoso para restaurar tudo aquilo que ele havia perdido até aquele momento. E Deus fez isso. Deus fez isso. E olha que apareceram pessoas do lado de Jó para indagar, para questionar, para ferir ele. Pessoas que estavam perto dele. Pessoas que conviviam com ele, que viam ele assentado à porta da cidade e se sentaram do lado dele para espetá-lo. Tem alguém perto de você que faz isso? Mas Jó olhava e tinha a expectativa de que alguma coisa muito forte estava para acontecer, porque ele sabia que ele estava na mão de Deus e não na mão do inimigo. Por isso, em 42, verso 2 do livro de Jó, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser impedidos. Então, ver com os olhos espirituais é sair desse plano, é sair desse lugar, é deixar o Espírito Santo te levar a um lugar que talvez você ainda não tenha ido. Pastor, o que é isso? Está falando de transporte de espírito, transporte de alma? Não. Eu estou falando de você receber aí, santo e santa de Deus, a mente de Deus, com poder e habilidade para captar a vontade soberana de Deus para a sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, diz assim: mas as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando todo sofisma, levando cativo em obediência a todo pensamento a Cristo. Eu creio que essa é a vontade de Deus quando está nos preparando para uma grande colheita. Seja onde for, talvez a gente esteja aqui, no Vale de Baca, rocha calcária, sem chuva, mas Deus está dizendo para mim e para você: lança semente, porque ainda que você não colhe, alguém vai colher. Pastor, eu consigo ver algumas coisas, mas não tantas coisas. Eu até acredito em algumas palavras proféticas que são lançadas para a minha vida, mas às vezes eu olho para pontos tão pequenos, que eu não consigo ver desse ponto pequeno um milagre acontecendo. Eu sei, tem gente aqui que está esperando milagres. Tem gente aqui, que está no nosso meio, que está ávido por ver um milagre acontecer na sua vida. Mas olha para um ponto pequeno e diz: eu não aguento mais, eu não tenho esperança, eu não vejo nada acontecendo. Brenda, pode projetar para a gente, por favor? Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículos 44 a 46. Deixa eu te contar uma história. Elias era um grande profeta oral, não escreveu nada, deixou o testemunho da própria vida para nós. Outros escreveram a respeito dele. Elias foi um formador de discípulos.
Havia a casa dos profetas, ele ensinava ali. Mas Elias mexeu com um cara que não era fácil. O rei Acabe. Um rei pervertido, que deixou o caminho de seus pais e andou após outros deuses, que constituiu um colegiado de profetas falsos, chamados na Bíblia de profetas de Baal. Elias ouviu a voz daqueles homens, e ouviu que aquela voz daqueles homens eram vozes distorcidas em relação ao próprio Deus. E Elias percebeu que Acabe, como rei de Israel, servia a deuses falsos a partir da instrução daqueles profetas. Então, Elias lança o desafio, e vão para o alto do Monte Carmelo, e ali existe todo um cerimonial onde tudo foi destruído. E uma das coisas mais lindas que acontecem ali é que a gente percebe que Elias era um homem tão espiritual, que tinha uma visão espiritual, que ele conseguia ver não somente aquilo que estava para acontecer de modo imediato, mas ele conseguia ver as coisas que ainda aconteceriam ao longo do tempo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, sai dessa sua mesmice, sai dessa sua paralisia, se mova em direção ao sobrenatural, se mova em direção às coisas de Deus. Deus está esperando que você mergulhe no seu rio e tenha as experiências mais profundas da sua existência humana. Deus espera isso de nós. E a Bíblia diz que depois de derrotar os profetas de Baal, Elias encontra com um dos atendentes do rei Acabe, chamado Abidias. E diz: eu tenho um recado para o rei. Mas Acabe já estava perseguindo Elias, querendo matar Elias. E a Bíblia diz que Elias diz: eu tenho um recado de Deus para o rei. E aí esse servo diz assim: olha, mas se eu for falar para o rei de você, e se o rei que já está te procurando e nunca te encontra, a Bíblia registra aqui um pouquinho antes desse texto, que o rei procurou Elias em tudo que é canto e não achou o profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo pode estar te caçando em tudo que é canto, ele não vai te ver, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E a Bíblia diz então que Elias vai e aparece. E aí, esse servo diz: olha, se eu for o rei, falar com o rei vai me matar. Se ele não te encontrar, ele vai me matar, eu vou morrer. E aí Elias diz: pode dizer para ele que eu me apresentarei diante dele. Ó, me permitam, é isso que está faltando hoje. Você fica se metendo em conversê, em fofoca, em conversinha, e deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é abrir a tua boca e falar em nome do Senhor. É o que a gente está faltando hoje isso. Está faltando hoje isso, gente com autoridade espiritual. Não importa, o rei é poderoso, o inimigo é poderoso, ele serve a muitos deuses, não importa. Deus quer e espera que eu e você tenhamos essa autoridade de não somente mandar recado, mas de ir se apresentar na presença dessa pessoa e falar as palavras que Deus colocar na nossa boca. E aí então Elias dá uma sentença. Elias diz o seguinte: olha, rei, eu acho lindo isso, essa ousadia profética, essa ousadia de crer que Deus está conosco, de que Ele não é Deus de obra pela metade, Ele é Deus de obra completa. Eu acho lindo a ousadia de um profeta que não mede esforços para fazer a vontade de Deus. É o que Jesus falou. Jesus falou: a minha comida é diferente da de vocês.
E aí, o profeta diz assim: rei, aparelhe o teu carro, porque eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Se você não se preparar e não sair rápido de onde você está, a chuva vai te pegar. Aí Elias sobe mais um pouquinho o Monte Carmelo. Sabe o que ele faz, gente? Que é o que muitas vezes a gente não faz. A Bíblia diz que ele se ajoelhou no meio do barro. Eu estive lá recentemente, é barro puro. É rocha calcária, aliás, nem barro, é rocha calcária. Ele botou o joelho em terra, pegou a sua cabeça, colocou entre os joelhos e orou ao Senhor. A gente quer ver o sobrenatural de Deus, a gente quer enxergar as coisas espirituais, mas a gente não ora. A gente está vendo novela, Big Brother, casa não sei o que, casa de não sei quem, não sei o que lá, casa da mãe Joana. Tem isso também? Tem não, né? Por aí vai. A gente senta no bar da esquina e a gente encontra a rapaziada da nossa velha vida e a gente começa a conversar com eles aquela conversa antiga que a gente tinha no passado. Onde está mesmo a transformação? Onde está mesmo a mudança? Elias orou. Gente, isso não é privilégio só de um profeta, não. Isso é privilégio de todo crente. Todo aquele que busca a Deus recebe as visões da glória dele. Não tem como ser diferente, minha gente. Sabe, Elias botou a cabeça entre as pernas, entre o joelho, botou o rosto no pó. Jeremias falando sobre isso, no tempo de crise, de desespero, Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias disse: eu quero trazer à minha memória alguma coisa que me possa dar esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, Elias lançou uma palavra profética sem saber se aquilo ia acontecer. Ele disse: rei, prepara o carro e desce, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva, de uma grande tempestade. Agora, é bonito esse alinhamento, porque quando o profeta está alinhado com Deus, a palavra que sai da boca dele é aquilo que cumpre. E assim foi. E aí Elias tinha o quê? Um assistente, um moço. E aí Elias estava ali clamando, com a cabeça entre os joelhos, o rosto no pó, clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu empenhei essa palavra em teu nome, agora vem e completa a tua obra, vem e realiza o milagre, Senhor. Eu estou diante de um homem poderoso, um homem forte, e ele quer me matar. Mas olha que coisa interessante, ele manda o moço, ele diz assim: moço, sobe até o cume do Carmelo. Lendo, a gente esteve lá, sobe até o cume do Carmelo, vai e olha para a banda do mar. Aí o moço foi, e aí o moço voltou com a notícia: profeta, não há nada, não vejo nada, não tem nada. E aí o profeta diz: volta lá 7 vezes se for necessário. E a Bíblia diz aqui que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça, ou não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram, ou seja, ficaram todos com nuvens densas, nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos compreender melhor, vamos seguir um pouquinho esse texto, Brenda, por favor, pode seguir um pouquinho. Pode seguir um pouquinho.
Pode avançar, isso. Aí, e Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, uma pervertida, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Ei, um homem só, uma mulher só, que consegue ver com os olhos espirituais, faz esse estrago todo no reino das trevas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você de fato se preparar para essa grande colheita, se você conseguir olhar com os olhos espirituais, ver além, ver aquilo que Deus quer fazer, se você sair dessa inércia, sair dessa paralisia e disser: Deus, eu quero me preparar, eu quero estar preparado, eu quero trabalhar nessa colheita, não importa se eu vou colher, o que importa é que eu quero ser um trabalhador. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer essas coisas acontecerem na sua vida, no seu ministério. Líder de célula que está aqui: pastor, eu não vejo a minha célula se multiplicar. Se você se levantar como profeta na sua célula, você vai ver a célula multiplicar. Pastor, o meu discipulado não tem funcionado. Se você se colocar como um homem de Deus, uma mulher de Deus no discipulado, o discipulado vai funcionar. Terceiro, o pagamento pelo trabalho é para toda a eternidade. Brenda, pode projetar João capítulo 4, verso 36? E o que ceifa, Jesus falando, e o que ceifa recebe galardão, recebe recompensa, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Então Jesus está falando assim, que todo aquele que se envolve no trabalho da grande colheita, recebe um pagamento eterno, recebe um pagamento que está contabilizado no céu, recebe um pagamento que muitas vezes nós não conseguimos imaginar aqui nessa existência, mas nós receberemos na glória. Romanos capítulo 8, verso 18, não precisa projetar. Paulo dizendo: porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que um dia em nós haverá de ser revelada. Então assim, nós plantamos aqui, talvez não recebamos o pagamento ideal aqui, mas a palavra de Deus nos garante que na eternidade, eu e você, receberemos esse pagamento. Pode projetar Apocalipse capítulo 14, verso 1. Vou mandar um pouquinho só aqui nesse capítulo 14 de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala do tempo do fim, das coisas vindouras, das coisas que vão acontecer nos últimos tempos, quando tudo será recolhido, tudo isso aqui vai acabar. Mas olha só que coisa interessante que está preparada para mim e para você. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai, o nome de Deus. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. Além de tocar, eles cantavam. O que, gente? Um cântico novo, ok? Vamos lá. Isso, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Há algumas interpretações sobre esses 144.000. Há uma interpretação de que esses 144.000 são judeus, naturais, nascidos em Israel, e que se converteram e na verdade são virgens, não se casaram.
Mas há uma compreensão também, uma interpretação que fala da totalidade do número de crentes da igreja. Que 144 mil, se você for pesquisar, significa um número total, e não um número parcial. Significa um número completo. E há outras interpretações, mas olha que coisa interessante, nós sabemos que esse pagamento pelo trabalho, que é por toda a eternidade, que a gente vê aqui nessa imagem dos remidos, junto do Cordeiro no Monte Sião, a gente percebe que esse núcleo divino da humanidade, na verdade, são frutos fiéis, que vieram a partir dessa grande colheita. E isso de fato faz parte da história da igreja. A gente hoje vive isso. A gente hoje é chamado por Deus para sermos trabalhadores nessa grande colheita. E aí a pergunta que surge agora é: até onde nós estamos dispostos? Até onde eu e você vamos nos lançar? Até onde a gente está disposto a chegar? Até onde a gente está disposto a ir? E aí eu quero finalizar, gente, dizendo que hoje a gente está colhendo aquilo que muitos no passado plantaram. A história da nossa denominação é uma história muito linda. É uma história marcada por homens e mulheres que se doaram, que não mediram esforços. A nossa denominação Assembleia de Deus, ela nasceu em Belém do Pará. Ela nasceu a partir de uma visão que Deus deu a dois homens suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles saíram da Suécia, foram à Rua Azusa, em Chicago, nos Estados Unidos. Estava havendo um avivamento numa igreja pastoreada por um pastor que se chamava William Seymour. Era um pastor negro que sofria inclusive preconceito, mas havia um avivamento tão poderoso que muita gente, inclusive muita gente rica, a história mostra que pessoas viajavam 3.000 quilômetros para participar de um culto numa segunda-feira à noite. Aleluia! As pessoas não mediram esforço. Houve um tempo que uma senhora se deslocou durante não sei quantos mil quilômetros, muito rica. Ela havia herdado do seu falecido marido uma herança, um patrimônio grande demais. Muito grande. Pois ela foi no culto, quando terminou o culto, chamou o pastor e disse: pastor, Deus avisou aonde eu estava. Isso tem que fazer parte da nossa história, gente. Isso tem que fazer parte, sabe, isso tem que estar vivo na nossa memória. E aí essa mulher chama o pastor Seymour e diz: olha pastor, eu estava lá na minha terra, fiquei viúva há pouco tempo, recebi esse patrimônio gigantesco. E Deus falou comigo o seu nome e disse: vá até lá, procure esse homem e doe uma parte da sua fortuna, porque a minha obra não vai parar, eu vou transmitir, eu vou mover, eu vou realizar um grande avivamento aqui nessa nação. O que não se sabia é que desse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, isso chegaria a nós. Eu não estou disposto a abrir mão dessa história, gente. Eu não estou disposto. Não estou disposto. Estou disposto, como o pastor está ensinando isso. Eu não estou aqui para ensinar corte de cabelo, se tem que usar isso ou aquilo, não estou aqui para isso. Mas a história de Deus em nós, a história da igreja, a gente precisa estar ensinando. A gente tem que estar falando. E uma das coisas mais lindas que aconteceram é que Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam lá, vivenciaram aquele mover todo, pessoas curadas, batizadas no Espírito Santo, pessoas, como eu já disse, viajavam quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros para assistirem um culto, para participarem de um culto.
E aí Gunnar Wingre e Daniel Berg começaram a orar. Foram cheios do Espírito Santo, receberam uma visão. Quando compartilharam, a visão era: existia um mapa, e existia um nome no mapa, Pará. Agora tu imagina, tem gente do Pará aqui, gente? Tem gente do Pará? Tem? Olha aí quanto paraense abençoado, terra abençoada. Aí esses caras suecos, eu fico imaginando eles tentando ler o nome, né? E aí, Pará. E aí eles vão procurar e acham no mapa o Brasil, o estado Pará. E eles vêm para cá porque souberam que havia uma igreja de uma outra denominação em Belém, e vieram para experimentar alguma coisa que Deus havia dito para eles. Chegaram lá, se reuniram com os irmãos, com o pastor. Só que aí começaram a orar muito fervorosamente. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você: quando o crente começa a orar fervorosamente, o sobrenatural vem. A nuvem desce. A nuvem desce. A nuvem desce. Ninguém entende nada, mas é um mover. Isso começou a acontecer. E aí eles foram convidados a não se reunir mais naquele local. E aí uma irmãzinha inteligente, sábia, essa irmã, eu sempre tive muito carinho por ela, porque uma vez eu tive do lado dela. Ela morreu, acho que há uns 6 anos. Há uns 6 anos atrás. Mas o nome dela era Celina de Albuquerque. Essa irmã, ela tinha um lábio inchado, a parte superior do lábio, ela parecia o Pato Donald. Era um lábio inchado. E ela sempre pedia a Deus para curá-la. Sempre pedia a Deus para curá-la. E aí, quando não tinha onde reunir, ela disse: reúnam lá na minha casa. Vamos reunir lá, 18 pessoas. Foram reunir lá na casa da irmã Celina. E aí o povo naquele culto começou a orar, começou a pedir batismo, começou a pedir cura. E ela começou a pedir: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Sabe o que aconteceu? Diante dos olhos dessas pessoas que estavam na casa dela, todos viram quando o lábio dela desinchou. Instantaneamente. Tem explicação isso? Não tem. Isso é inexplicável. E aí uma outra vizinha dela, muito esperta também, sei lá qual o problema que ela tinha, disse: amanhã reunião na minha casa. Aquilo pipocou, gente. Sinais, maravilhas. Eu não sei se você já viu isso. Eu já vi uma menina de 15 anos que andava igual um caranguejinho. Aqui tem ortopedistas. Eu não sei qual é esse problema, eu sou leigo, mas aquela menina andava toda tortinha. Eu escutei comentários de que aquela menina tinha um pé menor que o outro, uma perna, eu não sei direito. Mas diante dos meus olhos, eu escutei estalar de ossos, e aquela perna ficou normal. Eu vi isso, num culto em que eu estava presente. Hoje nós estamos colhendo o que outros semearam. Nós não podemos esquecer essa memória. Por que, gente, que a gente não pode esquecer? Porque a gente tem que estar preparado para a grande colheita. Deus está iniciando aqui no nosso meio uma grande colheita. E assim, cá para nós, Deus conta comigo e com você. Pastor, eu quero estar preparado para uma grande colheita. Seja discipulado, se torne um discipulador. Abra a tua casa para uma célula reunir, seja um líder de célula. Pastor, quanto tempo vai levar? Não sei. Jesus falou: os campos estão brancos para a ceifa.
colheita é imediata. A colheita é aqui e agora. Sabe, Deus está inaugurando na história da Igreja Adão um novo tempo. Há uma grande colheita que Deus está trazendo. A chuva vem para anunciar a grande colheita. Os frutos serão fiéis. Os nossos olhos, eles vão contemplar tudo isso. Eu e você vamos ver, e nós vamos trabalhar nessa grande colheita. Nós vamos, na maioria das vezes, semear. Talvez outro colha, não sei, Deus sabe. Mas uma coisa é certa, Deus conta comigo e com você para trabalharmos nessa colheita. Nesse plantio, nessa colheita. Então esse é um tempo de equipar a igreja. Esse é um tempo de estar equipado, de exercer os ministérios na igreja, de não se excluir, pelo contrário, se lançar.